eu louvo teu nome. Falaremos hoje sobre os profetas. Vou usar. Vocês viram aí o PDF que eu mandei para vocês? Então, a teologia do Antigo Testamento do Bruce Waltke. Teologia do Antigo Testamento. Falando sobre os profetas, provavelmente ele é um dos melhores que fala sobre esse tema, né? Então aí no PDF aí que eu te mandei, tá aí, capítulo 29, inicia a dádiva da profecia, primeira parte, os profetas, e tem uma fala do Pascoal, fala assim: as profecias, que são em si os milagres e as provas de nossa religião, não são de uma natureza que permita dizer que são totalmente convincentes, mas também são de uma espécie tal que não se pode dizer que seja irracional crer nelas, de modo que existem tantas provas quanto incertezas para esclarecer alguns e confundir outros. Nada entenderemos das obras de Deus se não tomarmos como princípio que ele quis cegar alguns e esclarecer outros. Então essa é a fala do Pascoal. E aí você observa no PDF a introdução, depois nós iremos ver termos, né? Ponto A aí, ponto B, posição social, panorama histórico, identificação dos profetas de Israel e suas respectivas mensagens. E aí, no final, ponto 3, a gente vai ver que tipo de homens eram os profetas. E aí ele vai abrir de maneira bem abrangente e profunda sobre os profetas. Quando eu estiver lendo, observe as frases que ele põe, porque são frases assim bem profundas, falando sobre os profetas, como eles são, como eles agem e qual é realmente a verdadeira função desses profetas. Então aí, introdução. A primeira frase dele já é bem marcante. Olha o que ele fala: por meio dos profetas, o Deus invisível torna-se audível. Ou seja, Deus se tornou audível através dos seus mensageiros, né? Então os profetas fizeram Deus conhecido através da sua mensagem. Sem a voz deles é impossível uma teologia bíblica. Penetrando o coração humano, suas palavras cheias de luz trazem o reino de Deus à terra, ou trazem o reino de Deus à luz. Ou seja, aquilo que estava na mente de Deus passa a ser conhecido na mente dos homens através da mensagem dos profetas. Os profetas interpretam a história. Observe isso aqui, ó. Os profetas interpretam a história de Israel, explicando os fracassos do povo como resultado de sua infidelidade à aliança e a certeza de seu destino como resultado da fidelidade de Deus à aliança. O destino de Israel como salvador das nações não é apenas o fim da jornada, é a razão de ser da jornada. Mas observe o ponto quando ele fala aí, ó, os profetas interpretam a história de Israel. Eles interpretam a história como Deus interpreta. Ou seja, eles relatam a história da maneira que Deus está vendo a história. Porque uma história, dependendo do que acontece, ela pode ser falada por inúmeras fontes de maneira diferente. Mas no caso dos profetas, eles falam, e isso é a escritura, né? A Bíblia é a escritura, a história sendo falada da maneira que Deus vê. Ou seja, a história é contada pelos profetas da maneira que Deus conta a eles. Então, da maneira que Deus expõe a história, os profetas interpretam ela da maneira correta como ela foi. Só esse ponto para explicar melhor para vocês, eu peguei, que faz parte do meu futuro livro, né? Que vai sair daqui 10 anos, do jeito que vai, Profetas Intérpretes. Isso aí eu não mandei para vocês, vou ler só para vocês entenderem. Profetas o quê? Intérpretes, ou intérpretes da história, os profetas. E aí eu coloco vários exemplos, mas eu vou citar
um exemplo para vocês sobre como os profetas interpretavam a história da maneira como Deus registra a história. Então, nesse caso, foi a situação que ocorreu ali com Senaqueribe e o rei Ezequias. Lembra? Senaqueribe ia invadir Israel, e aí Deus manda um anjo, e esse anjo destrói o exército. Lembra disso aí? A história percorre o tempo e existe uma grande confusão naqueles que a relatam, pois podem interpretá-la segundo a visão que lhe favorece. Podemos pegar o exemplo que ocorreu no período 701 a.C., com o rei assírio Senaqueribe e o rei Ezequias de Judá. Por quê? Porque eles encontraram um fragmento histórico aonde o rei Senaqueribe conta essa história diferente da Bíblia. Então, é uma história que ocorreu e outra fonte vai contar de uma maneira diferente. Então, olha lá, o relato é contado pelo profeta Isaías, mas também no livro do 2 Reis, capítulo 18 e 19, e 2 Crônica, capítulo 32, do 1 ao 23. O que nos chama a atenção nessa história é usar o exemplo de intérpretes em acontecimentos na história. E aí vem a descoberta. Ó. A arqueologia encontrou uma inscrição cuneiforme em uma prisma hexagonal de barro, datada em 686 a.C., que relata a história segundo o rei Senaqueribe. Então, o relato que foi falado na Bíblia, escrito por Isaías, é contado por Senaqueribe, lá no reino dele. E aí olha o jeito que ele conta. Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Sitiei 46 das suas cidades fortificadas, fortes, murados e grande número de pequenas aldeias nas vizinhanças, conquistando-os por meio de rampas de terra bem feitas e arietes, levados assim para perto dos muros. Eu o prendi em Jerusalém, a sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Cerquei-o com aterros para molestar os que estavam debaixo da porta da cidade. Reduzi seu país, mas aumentei o tributo a ser entregue anualmente. Ezequias enviou-me mais tarde a Nínive, 30 talentos de ouro, 800 talentos de prata. Então, ele conta a história de uma maneira diferente. O relato do rei Senaqueribe existe vitória em uma descrição de uma intervenção divina que destruiu o exército, conforme Isaías fala. Outro relato, no mesmo ocorrido na história, vem de Heródoto, ao escrever sobre a história do Egito. Aí o que acontece? Há um outro relato dessa mesma história vindo do Egito. Ou seja, então, os intérpretes do Egito contam a história do que aconteceu com Senaqueribe, falando que houve uma intervenção divina contra o exército dele, só que foram os deuses egípcios. Pegaram aí, gente? Então, são 3 relatos acontecendo aí. Uma bíblica, vindo dos profetas, outra vindo das fontes do próprio Senaqueribe, que é a galera da Assíria, e outra fonte contando a história vindo do Egito, que são os intérpretes da história naquela época, né? E aí, ao escrever sobre a história do Egito, relata que um faraó pacifista foi poupado de ser invadido pela Síria, porque uma peste atacou o exército assírio. Esse relato é interpretado como sendo a versão egípcia do ataque de Senaqueribe a Judá, já que a região era passagem entre a Síria e o Egito. Ou seja, aconteceu a questão do anjo que veio e mata o exército de Senaqueribe. Os intérpretes assírios contam a história falando que Senaqueribe não perdeu. Os intérpretes do Egito contam a história que realmente aconteceu algo no exército de Senaqueribe. Por quê? Porque depois que ele destruísse Judá, ele iria para o Egito. E aí os magos egípcios estavam tudo orando para os seus deuses para alguma coisa acontecer no exército. E aconteceu. E quando aconteceu, eles falam o quê? Que uma peste atacou o exército, mas foram os deuses deles que fizeram isso. E aí os intérpretes bíblicos, que são os profetas, colocam corretamente que um anjo do Senhor veio e destruiu o exército de Senaqueribe. Por isso que
os profetas, eles são intérpretes da história que Deus está fazendo na terra, ou seja, da verdade que Deus. É a história de como Deus faz a história na terra e eles vão relatando, né? Então, isso será um capítulo no meu livro, né? Intérpretes da história. Tem outros exemplos, mas não vou falar para vocês, então depois vocês não compram o livro. Então, olha lá. Os profetas interpretavam a história de Israel. Então, só essa introdução para a gente entender um pouco de como os profetas eram intérpretes na história, relatando ela conforme Deus vê, né? Então, olha lá, ponto A, termos. O vocábulo profecia deriva do verbo grego profeme, dizer antes ou de antemão. Antes de Samuel, quem transmitia os oráculos divinos era chamado roê, que é a questão do vidente, né? Que a gente vai observar que é profetas e videntes. No caso é roê e navi, né? Profeta navi e vidente rotse, né? Ou então se afirmava que sua atividade era razá. Os dois termos designam a pessoa com clarividente e observadora da esfera divina. 1 Samuel 9:9, obviamente vai colocar sobre o vidente Samuel. E aí ele coloca também sobre Balaão. Balaão, vidente pagão, descreve sua experiência. E ele fala o seguinte: aquele que ouve o que Deus diz e conhece o pensamento do Altíssimo. E aí vem a palavra, aquele que vê, razá, as visões de Shaddai. Aquele que perde a consciência, mas cujos olhos estão descobertos. É daqui que vem os termos visões abertas, né? Sobre os profetas. Números 24, 16 e 17. O vocábulo profeta é a tradução do termo hebraico navi, que a Septuaginta traduz como profetes, que aí foi a tradução, né, do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta, né? Quando você vê aí a descrição LXX, é a Septuaginta, né? Aquele que fala em nome de um Deus e interpreta a vontade divina do homem. O navi, que é o profeta, né, é alguém chamado e nomeado por Deus para ser seu porta-voz. 2 Reis 9:1, 2 Crônicas 12:5, Jeremias 1:5. Em outras palavras, um profeta é a boca humana de Deus. Olha que frase. Um profeta é a boca humana de Deus. Deus, no Antigo Testamento, está se expressando através dos profetas. Deus emprega o termo navi para indicar a relação entre Moisés, que é a fonte de revelação, e Arão, que é a boca de Moisés. E olha esse texto, como vai chamar muita atenção aquilo que está falando. Êxodo capítulo 4, versículo 16. Fala assim, eu sou, diz a Moisés, que Arão será sua boca e tu serás como Deus para ele. Então, Arão era como se fosse o profeta falando e Moisés é colocado como se fosse um Deus ali direcionando Arão. E depois o texto bíblico fala que Moisés será como um Deus em cima de Faraó, um Deus trazendo justiça para Faraó. Posteriormente, eu sou reafirma a ideia agora empregando teu profeta em vez de tua boca. Eu te constituí como Deus para o Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, você vê muito ligado essa questão do profeta e aquilo que Deus está fazendo. Porque quando Moisés é enviado para libertar o povo de Israel, Moisés tem toda aquela questão, né? Eu sou gago, eu preciso de ajuda. E aí Deus fala, leva teu irmão, Arão. Possivelmente Arão ele era mais hábil na fala, né? E aí Deus fala para Moisés, ele vai ser teu profeta e você vai ser Deus nessa relação com ele. E depois você será Deus diante de Faraó. Então, só para a gente conseguir entender, né? Moisés no Egito representava Deus na terra. Aquilo que ele fazia era aquilo que Deus desejava fazer. E quando o Faraó contestava Moisés, ele estava contestando o próprio Deus, estabelecendo a ira dele ali, né? Amós expressa a mesma ideia. Certamente o soberano eu sou nada faz sem revelar seu plano a seus escravos, os profetas.
O soberano, eu sou, falou: quem pode deixar de profetizar? Em suma, como diz Ebert, um profeta do Senhor é a pessoa que, por meios não técnicos, e aí você vai ver aí meios técnicos que ele usa o termo estispício. O que é isso aí? Alguém que faz esse tipo de mágica. São magos, né? Magos ou feiticeiros que abrem os animais e ficam tendo visões ou predições através das entranhas, né? O outro termo aí, ó, hepatoscopia. O que é isso aí? Isso aí é relacionado também a isso, mas é mais no fígado. Os feiticeiros abrem e ficam mais no fígado, tendo adivinhações, né? Adivinhação por meio de sacrifício de crianças, agouros e sinais, feitiçaria e espiritismo. Então, olha lá, o que ele está falando? Que um profeta do Senhor é a pessoa que, por meios não técnicos, são todos esses, ó, recebe da parte de Deus, mediante sonhos, visões ou audições, uma mensagem para transmissão a uma terceira parte. Então aqui ele está colocando como os profetas bíblicos, eles caminhavam na forma de falar a mensagem, receber a mensagem e expor aquilo que Deus desejava. O profeta usa vários títulos que você pode pegar depois e ler nas escrituras. Ó. Homem de Deus denota o profeta como devoto, piedoso e dedicado. Deuteronômio capítulo 33, versículo 1, 1 Samuel 9, 6, 2 Reis 8, 11. Guarda, como alguém que anuncia uma condenação ou uma bênção iminente. Isaías 21, 11 e Oséias 9, 8. Escravo, servo do eu sou, como alguém que tem uma missão dada por Deus, não uma que ele próprio inventou. É uma missão vinda de Deus, né? 2 Reis 21, 10, 24, 2, Jeremias 25, 4, 26, 5, Amós 3, 7. Mensageiro, que é Malaque, que a gente viu na aula passada sobre os anjos, né? Designa o profeta como um plenipotenciário da parte do eu sou nos céus e uma pessoa na terra. Isaías 42, 19, Malaquias 3, 1. O profeta faz o papel de um anjo. Anjos e profetas são emissários que levam a mensagem de Deus aos seres mortais. Mas ao contrário dos anjos, os profetas também são seres mortais. Numa visão, porém, Isaías se vê no meio de serafins na corte celeste e se oferece para substituí-los como emissário de Deus a Jerusalém. Isaías 6, 1 ao 8, né? Que é a visão que ele tem, né? Então, a visão de Isaías não é ele na terra vendo algo na eternidade, mas é ele na eternidade vendo que a glória de Deus está invadindo toda a terra, né? E aí, a quem enviarei? Aí, a princípio, ele fala, sou homens de lábios impuros, e depois fala assim, não, eu vou. Então, ele querendo ser um emissário como os anjos são. Ponto B, posição social. Alguns profetas eram profissionais. Então, não fique achando que os profetas são barbudos e vivem em caverna só, né? Isso aí era Elias, né? Mas haviam profetas que eram profissionais. Outros, como é o caso de Amós, não eram. No caso de Amós, ele era criador de sicomoros, que era uma árvore de um figo, e o figo não era muito bom, né? Não sou nenhum Navi, nem filho de Navi, Amós falando, né? Sou pastor e cultivador de sicomoros. Sicomoros é isso aí, né? Era um figo que não era muito bom, né? Amós 7,14. Os profetas profissionais eram considerados parte da classe social governante, com os reis, príncipes, sacerdotes e sábios. Isso vai acontecer ali bem na época de Isaías. Isaías não era um profeta fora da elite religiosa, ele estava ali entre os sacerdotes, e ao mesmo tempo que ele estava ali, ele estava tendo visões de tudo aquilo que estava ocorrendo, né? E aí ele também vai usar alguns textos bíblicos, né? Que fala de Isaías, Miqueias e Jeremias. Em consequência, alguns eram vinculados à corte do rei, 2 Samuel 7, 1 Reis 1, 8, 2 Samuel 24, que aí ele vai pegar os profetas que circulavam no ambiente
do reinado de Davi, que aí você tem Natã, você tem o profeta Gade, você tem o profeta Zadok, eles estão ali na corte, né? Nos palácios, né? Que você observa. Você tem que pegar Israel e ver como os profetas, ao mesmo tempo que eles estão circulando entre o reino, eles também são expulsos do reino, né? Então você pega antes da monarquia, quem foi o primeiro rei foi Saul, né? Antes da monarquia você tinha, vamos pegar ali da época de Samuel circulando as tribos e ensinando a lei e trazendo juízo ali sobre aquelas pessoas. Quando Saul vai se erguendo rei, ele não traz os profetas para junto do seu reinado. Pode observar que Samuel, ele não anda com Saul. Saul não traz Samuel, né? E aí quando Saul é rejeitado, Samuel ele ainda está longe dos palácios. E aí quando ele é levado para ungir Davi, e aí Davi começa aquele processo, né, de se tornar rei, pode observar que ainda Samuel está distante e Davi está perto dele. Ao mesmo tempo que Davi está perto de Samuel, ele está perto de Gade, né, o profeta que ajuda ele no deserto. Quando Davi sobe para o reinado, ele traz os profetas juntos. Aí vem Natã, que Natã repreende Davi, lembra de Betseba? Por que Natã consegue entrar no palácio e repreender Davi? Porque ele circulava por ali. Davi trouxe os profetas junto com ele. Gade, quando ele começa a fazer tabernáculo de Davi, né? Tem lá descrições de Gade fazendo parte da questão das canções, o vidente Gade. Zadok foi um dos que influenciaram Davi a ungir Salomão rei, que ele está presente. Então os profetas estão ali junto na corte, porque Davi traz eles para junto. Só que quando Salomão reina, ele vai devagarzinho tirando os profetas novamente, porque quando você pega os textos de Salomão, você não encontra eles se relacionando com os profetas, eles começam a meio que desaparecer. E aí você tem ali o profeta Aias, que aparece, né? Só que ele é bem colocado de lado, e aí a hora que, depois de Salomão, vem Roboão e rompem as tribos, né? E aí quando Aias está fora, e ele começa a trabalhar com Jeroboão, e aí tem aquele episódio da capa, lembra da capa? Ele pega Jeroboão e rasga a roupa dele em 10 pedaços e fala, Israel será, vai romper, né? É a hora que rompe as 10 tribos com as 2 tribos que permaneceram, né? Aí vem Reino do Norte e Reino do Sul. Assim como havia adivinhos e homens sábios nas cortes orientais, às vezes eram consultados sobre o futuro ou sobre o resultado de um empreendimento público ou particular. Esses textos aqui vão mostrar como as pessoas procuravam os videntes, os profetas, para questões particulares, né? Em outras oportunidades, sem terem sido chamados, eles intervinham por ordem de Deus. Então, esses profetas que intervinham por ordem de Deus, esses textos aqui vão falar isso, que é o caso de Davi, Betseba, é o caso de alguns reis que estavam saindo fora daquilo que Deus determinou. Os profetas se levantavam ali e eram contra aqueles reis, principalmente Elias, né, que vem contra Acabe e Jezabel. Muitas de suas profecias são desconhecidas, porque seus livros se perderam. Segundo a Crônicas 9:29, havia muito mais profecias registradas dos profetas, possivelmente a vida deles, só que muita coisa se perdeu, né? Por atuarem na opulenta corte do rei. Eram tentados a dizer ao rei apenas o que ele queria ouvir, sendo, é claro, remunerados por isso. Isso ocorre com o profeta Acabe, lembra? Todos os profetas estão reunidos, consultem ao Senhor se eu devo ir para a guerra e vencer. Aí todos os profetas, vai Acabe, você vai ser vitorioso. E aí tem aquela figura do Micaías, o profeta Micaías, chama lá o Micaías. Aí o Micaías vem, fala, não, pode ir Acabe, pode ir, não, mas fala o que Deus falou. E aí ele fala contra aquilo que Acabe estava fazendo, né? Que são os profetas áulicos. O termo áulico são profetas que estão na corte do rei, sendo remunerados
e falando aquilo que o rei gostaria de ouvir. Isso ocorre depois do reinado de Davi. Com Salomão, os profetas são colocados de lado, mas depois outros reis que vão surgindo em Israel, eles trazem os profetas para dentro da corte, mas trazem para que os profetas profetizem apenas aquilo que eles querem ouvir. Então isso acontece em Israel. Isso vai ser muito forte na época de Jeremias. Por quê? Jeremias, que aí você pega aí o combate entre o profeta verdadeiro e o profeta falso, que é aquilo que a gente já estabeleceu aqui. O profeta falso era um profeta verdadeiro, né? Ele não nasceu profeta falso. Então ele era um profeta verdadeiro que agora profetiza de maneira falsa, segundo o seu coração. E isso ocorre muito no livro de Jeremias. Profetas áulicos que estão na corte profetizando aquilo que o rei queria e o que as pessoas queriam ouvir, que aí você vai ver muito termo lá, paz, paz, quando não há paz. E Jeremias, fora dessa realidade, profetizando contra esses profetas, falando aquilo que Deus realmente estava falando, que era a Babilônia que viria e destruiria Israel, né? Então lá, quando Israel caiu no abismo moral, as 4 instituições, lembre essas 4 instituições, quando elas são afetadas, uma nação é afetada. As 4 instituições que Deus estabeleceu para afirmar o reino. Primeiro, o rei, ou seja, uma liderança, né, que submete a Deus e submete à voz de Deus, no caso, os profetas. O rei, com poder militar e político. O sacerdote, que são líderes religiosos, com o catecismo divino. O profeta, com a palavra divina, quando ele deixa de cumprir a sua ordenança, ele se torna um falso profeta e ele vai falar profecias que vêm segundo o seu coração. E em Jeremias fala isso, vocês estão profetizando, mas não vem de mim, né? E o sábio, com conselho divino, ou seja, quando Roboão assume o reinado, ele dispensa os conselheiros do pai dele e pega jovens para aconselhar, e aí é a hora que começa a ruína, né? Então foram dominados pela ganância e levaram o povo a se desviar. Alguns eram falsos profetas, ou melhor dizendo, profetas mentirosos, como parte de seus juízos sobre a nação. O Eu Sou inspirava-os com visões enganadoras, a fim de incutir uma falsa segurança na nação impenitente. Se iludissem a nação, o Eu Sou removia a presciência de tais profetas. Miqueias capítulo 3, versículos 6 e 7 fala assim: a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Panorama histórico. Ponto C. Todos os povos do Antigo Oriente, próximo, né, tinham seus adivinhos, videntes ou feiticeiros que afirmavam ser capazes de penetrar na esfera divina e predizer o futuro. Prova disso é Balaão. Ele não pertencia ao povo de Israel, mas ele é um adivinho e que via o mundo espiritual. Então todos os povos tinham os seus feiticeiros, os seus adivinhos, né? Só que o que acontece? Nenhum deles estavam do mesmo nível dos profetas bíblicos. Eles não chegavam aos pés, porque os profetas bíblicos não usavam aqueles meios que nós já acabamos de falar, e eles profetizavam a história de Deus e a história futura daquilo que Deus iria fazer, né? Ou seja, Jeremias profetiza a vinda da Babilônia, destruindo a nação, e isso ocorre realmente, né? Então, esses adivinhos não tinham essa capacidade de fazer isso, né? Mas nenhum rivaliza com os profetas de Eu Sou em suas audições diretas, profecias específicas, planos completos e imperativo moral em seu excelente tratado sobre a profecia. Olha que o Paul Van fala assim: suas profecias são tão abrangentes e ao mesmo tempo tão específicas que envergonham os profetas pagãos. Em Isaías 41, versículo 21 ao 29, você vai ver a profecia de Isaías desafiando outros profetas, falando: vocês conseguem profetizar, conseguem ver o futuro, ver aquilo que está ocorrendo? Então é como se fosse o profeta Isaías
da parte de Deus, né, desafiando qualquer outro tipo de adivinho. A especificidade e o cumprimento notáveis dessas profecias, e quando vistas em sequência, sua magnífica e abrangente compreensão da história, são de uma glória incomparável com qualquer outra literatura. Em termos claros e precisos, predizem, de um lado, a queda de Samaria diante de Nínive, né, que foi o reino do norte, e de Jerusalém diante da Babilônia, que foi a época de Jeremias e depois a época que é levado cativo o profeta Ezequiel, e aí Daniel também é levado cativo, né? E de outro, a queda de Nínive e da Babilônia e a reconstrução de Jerusalém. Ou seja, eles são levados. O Jeremias fala: vocês vão para a Babilônia, quando dá 70 anos, vocês serão livres e voltam para Jerusalém. A gente imagina, o profeta fala: a Babilônia vem, vai destruir vocês, vocês serão levados cativos. Depois de 70 anos, vocês serão libertos lá e voltarão para reconstruir esse lugar. E aquela nação que destruiu vocês será destruída. Como que um homem pode saber isso? Entendeu? E aí Daniel, lá na Babilônia, começa a ler o livro dele, fala assim: oxe, já deu 70 anos, está na hora de voltar. E Daniel não volta, fica na Babilônia, outras pessoas voltam, e ali ele começa a ter visões dos reinos que viriam, um que destruiria a Babilônia e outros reinos que surgiriam, né? Babilônia, depois Grécia, e vão surgindo, e aí Roma, né? E aí ele tem a revelação que o anjo fala para ele sobre o Cristo que viria ali e nasceria, né? Então são homens normais como nós, predizendo coisas inimagináveis e que são concretas, ocorrem. Isaías fala: vai nascer um menino da Virgem, Emanuel, e isso ocorre com Jesus, né? Então são homens que profetizavam a história de Deus, né? Então lá, com frequência suas profecias de condenação são apresentadas no momento em que a nação se encontra no auge do seu poder, e suas profecias de salvação, Miqueias e Isaías, predisseram a derrota miraculosa do exército de Senaqueribe às portas de Jerusalém, quando seu exército havia inundado o Oriente Próximo como um dilúvio. Para além desse futuro mais imediato, os dois profetas que eram contemporâneos predisseram o nascimento de Cristo em Belém, uma morte expiatória, ressurreição, ascensão e glorificação. Gente, os profetas falaram que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado, e não foi. Imagine, ele vai morrer. Todos que eram crucificados tinham suas pernas quebradas, e de Jesus não quebraram os ossos dele. Como que um homem fala isso há 400 anos atrás e se cumpre certinho? Onde Jesus nasce, o que Jesus faz, a morte dele, como ele morreu e a ressurreição. Anos mais tarde, Jeremias predisse a queda de Jerusalém, embora isso quase lhe tenha custado a vida. Jeremias, quando desafiado pelo falso profeta Ananias, você quer ver a diferença entre um profeta verdadeiro e um profeta falso? Veja lá Jeremias 29, que é o combate entre os dois, né? Jeremias sozinho, diante do rei, que estavam com todos os seus profetas, e o seu líder, e o líder dos profetas, que é Ananias. Jeremias chega e fala assim: vocês estão tudo errado, Babilônia vai vir e vai destruir tudo. Aí Ananias fala assim: mentira, não vai destruir nada, isso é falso. E é um combate entre profecias. Jeremias está profetizando e Ananias profetizando o contrário, diante de todos, diante do rei, diante de todos os profetas e diante da nação. E Jeremias vai e coloca eu não lembro o nome, é uma coisa de madeira que ele coloca, e ele vai, canga. Fala, acho que é canga, né? E ele coloca e ele vai, e ele fala assim: ó, vai acontecer isso com vocês, essa canga de madeira, assim que vocês serão levados. Aí o Ananias vem, quebra a canga dele, fala assim: isso é mentira. E eu não lembro se o Ananias bate nele, na frente de todo mundo. E aí o Jeremias fica triste, né? Fala assim: nossa, acho que é verdade, né? O Jeremias meio que abaixa a cabeça e começa a sair. Aí Deus pega Jeremias e fala: volta lá e fala que não vai ser canga de madeira, mas agora vai ser de metal.
e fala para aquele Ananias lá que eu vou matar ele. E Ananias morre mesmo. Na invadida, Ananias é morto, né? Então, Jeremias eu acho que é um dos últimos profetas ali antes do exílio que está em conexão direta com Deus, né? Então, olha lá. O profeta Isanias predisse com exatidão a morte de Ananias naquele ano de Jeremias, capítulo 28, versículos 16 e 17. Identificação dos profetas de Israel e suas respectivas mensagens. Ponto A aí, profetas pré-monárquicos, ou seja, antes que começou a monarquia. Até a época de Samuel, as escrituras mencionam relativamente poucos profetas que experimentaram revelações e audições divinas. Você tem Enoque, né? Que surge e já some, não demora muito, né? Surgiu Enoque, Deus levou. Andou e Deus levou. Um versículo bíblico é 50 anos, né? Enoque, né? Abraão, Gênesis 15. Moisés, que tem ali muitas experiências com Deus. Miriam, Eudade, Medade e os 70 anciãos, quando Deus chama aquela galera para eles se revelar e eles ouvem, né, a voz de Deus. Débora ali, que era a profetisa Débora na época dos juízes, né, que você não tem ali profetas sendo mencionados ali, né? Moisés é o protótipo daqueles que viriam e supremo entre eles. Alguns mensageiros carismáticos mencionados nos livros históricos. Samuel, 1 Samuel 3:1. Gente, quando você pega Samuel, que era o vidente Samuel, aí você pega ali o chamado dele, né? Samuel, e aí ele fala, ele, o sacerdote Eli, aí Samuel, você está me chamando, Eli? Aí ele vai 3 vezes, aí 2 vezes, né? Ele, 2 ou 3, né? Que ele fala, vai lá que é Deus que está chamando você. Ou seja, Deus se revela a Samuel, ele vai crescendo, e aí a escritura fala que tudo aquilo que Samuel profetizava, Deus fazia cumprir. Nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Ou seja, era um vidente que acertava tudo aquilo que ele falava, né? Aí você vai vendo Samuel crescendo e progredindo, né? Gade, olha lá, 1 Samuel 22:5, ele está com Davi lá no deserto, fugindo de Saul. Ele está lá com Davi nas cavernas, ajudando Davi. Depois que Davi entra para ser rei, ele traz Gade junto com ele. E aí você pega a história do profeta Gade, você percebe que ele está em todos os esquemas de Davi, na construção da casa, no tabernáculo de Davi, ele participa ali como vidente. Natã, que também participa da corte, é o profeta que repreende Davi quando ele cai com Betseba. Aias, 1 Reis 11:29, é o profeta ali do período de Salomão, né? Que Salomão, aí tem o filho dele, Roboão, que rompe os reinos, e aí Jeroboão, Aias encontra com Jeroboão, é o profeta que rasga as vestes de Jeroboão, e ele fala, o reino será dividido e você será um rei, né? Esse profeta é aquele que você sabe, tipo assim, será que ele fez certo isso ou não, né? Porque depois Jeroboão foi um fiasco, né? Foi Jeroboão que mudou lá o lugar da adoração, né? Adoraria em Jerusalém. Aí aí divide o reino. Aias fala para Jeroboão, você vai ser rei. Aí Jeroboão se torna rei. Aí o que ele faz? Constrói lá os 2 bezerros e fala assim, agora vocês adoram aqui. O reino do norte adorava os 2 bezerros e o sul ficou com o templo, né? Então aí esse Aias é aquele profeta que você fala assim, por que ele ajudou Jeroboão, né? Mas o contexto mostrava que era necessário que aquilo ocorresse. Asaf, Emã e Gedutum eram cantores. Se você pegar cantores proféticos, 1 Crônicas 25:1, você vai observar isso. Ido era um vidente também, que também estava vinculado ali. Quando você pega Crônicas e praticamente Samuel ali, você percebe que tudo está envolvido naquilo que Davi está fazendo na casa de Deus. Semaias, que é um profeta ali na época de Roboão, você vai ver aí o texto, 1 Reis 12:22, que Roboão perde as 10 tribos, aí ele fica bravo e quer ir contra os seus irmãos, guerrear, né? Aí esse profeta Semaias fala para Roboão, para de guerrear com seus irmãos,
volta para casa porque Deus não está feliz com isso. Um profeta originário de Judá e um velho profeta, 1 Reis capítulo 13, versículo 11, que é uma das histórias mais, vamos colocar assim, terríveis da Bíblia, né? Porque Jeroboão está lá com o seu altar, com os seus bezerros, e aí um profeta novo é enviado até Jeroboão. E aí quando Jeroboão vai fazer o seu sacrifício lá, o profeta denuncia o altar, e aí Jeroboão fica bravo, tentando brigar com o profeta e pegar ele. Aí o profeta fala um juízo ali, e a mão de Jeroboão fica travada, né? Ressequida, né? E aí o Jeroboão fala assim, suplica para Deus ter misericórdia. Aí o profeta suplica, aí a mão dele volta, né? Aí ele pega e fala assim, agora que você me ajudou, vamos lá para casa, eu vou dar o melhor para você. Aí o profeta novo fala assim, não, Deus falou para eu entrar e sair, eu não quero ter envolvimento nenhum com você, né? Aí até isso fala assim, nossa, profeta fiel, não é? Que história bonita, né? Você nunca leu essa história, lê, você vai ficar amedrontado com isso. Aí quando ele está saindo, vem um profeta velho e fala para ele assim, você é o profeta? Sim, sou. Vamos lá em casa, que Deus falou para eu vim buscar você para a gente ir lá para casa, que eu vou dar de comer para você, vou te receber bem. E aí o profeta novo vai com o profeta velho. Quando ele está na mesa comendo, vem a palavra profética com o profeta velho e fala assim, você é rebelde, que eu falei para você não parar em lugar nenhum, você parou, e hoje mesmo você vai morrer. E aí o profeta novo morre, e o profeta velho que enterra ele ainda. Hanani e Jeú, filho de Hanani, também são profetas voltados ali ao reino e aos reis, que os reis ficavam se guerreando e eles estavam ali combatendo. Elias, na época de 1 Reis, Eliseu também, né? Que aí Eliseu é sucessor de Elias, e eles estão contra Acabe e Jezabel ali. Micaías, filho de Imlá, que também é do mesmo período, e aí você vê lá 1 Reis, capítulo 22, que segue essa história de profetas profetizando aquilo que o rei queria, e Micaías vendo o contrário daquilo que Deus estava fazendo, né? Jeaziel e Eliezer, profetas ali na época de Josafá, quando Josafá vai guerrear, está com medo de uma situação ali, esses profetas ajudam Josafá. Obed, na época de Acaz, né? Você vê ele ali repreendendo Acaz muitas vezes. Uda, uma mulher, profetiza. Quando Josias vai restaurar o templo, ele encontra o livro da lei, e aí quando ele encontra esse livro da lei, ele vai atrás dessa mulher, profetiza para ele, fala que o que ele fez e a sua descendência, o que ele está fazendo, vai ocorrer grandes coisas. E alguns profetas não identificados, né? Que tipo de homens eram os profetas? E olha a primeira coisa que ele fala, eles tinham um encontro com Deus. Para entender esses profetas, começamos com o seu chamado, nas palavras de Walter. Eles experimentaram a realidade divina. Diz que na vida pessoal dos profetas, eles têm uma experiência assustadora com esse poder, o que os leva ao abandono radical de tudo que até então consideravam bom para eles. Uma experiência da qual os relatos de seus respectivos chamados dão testemunho eloquente. Não há um deles que não tenha recebido essa nova certeza acerca de Deus, de tal maneira que todo o seu modo de vida anterior, os pensamentos e planos com que até agora vinham ajustando seu relacionamento com o mundo, foi esmigalhado e substituído por um poderoso imperativo divino que o forçou a lançar-se a algo que até então não havia nem mesmo considerado como possibilidade. Suas predições ameaçadoras sobre o fim da nação e do povo originam-se todas na mesma convicção dominante de que o irrompimento de um poder hostil está ameaçando as bases da ordem presente. Chamado de Isaías vai relatar isso, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés,
e com duas voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então você começa ali vendo Isaías, e bem no capítulo 6 ele mostra essa visão, e aí você entende como o homem é impactado pela realidade divina a tal ponto que ele não tem mais nenhum tipo de apego ou desejo terreno maior do que a vontade divina, né? Sensibilidade ao mal. Mas antes tem uma frase interessante, né? Antes do ponto B. Ó, a palavra do profeta é um grito na noite. Enquanto o mundo dorme despreocupado, o profeta sente o golpe vindo do céu. Sensibilidade ao mal. Amós acusa Israel a ser moralmente apático. Os profetas não são apáticos em relação ao mal. Amós capítulo 6, versículo 6. Bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Assim como os odores são percebidos apenas por aquele que não está acostumado a eles, os profetas que têm experiência com a santidade de Deus percebem o pecado. O aspecto ímpar da humanidade de Jesus foi a pureza da sua devoção a Deus, dando-lhe condição de perceber tudo que era falso. O comentarista fala o seguinte, ó: o tipo de crime e até mesmo o nível de delinquência que deixam atônitos os profetas de Israel não são mais graves que aquilo que consideramos ingredientes normais e típicos da dinâmica social. E olha o que ele fala. Essa fala dele faz qualquer um entender se ele realmente é um profeta ou não, né? E o que é ser um profeta? Olha o que ele fala: para nós, um ato isolado de injustiça, desonestidade nos negócios, exploração dos pobres é insignificante. Para os profetas é uma catástrofe. Para nós, a injustiça prejudica o bem-estar dos pobres. Para os profetas, um desastre mortal na existência. Para nós, um incidente. Para eles, uma catástrofe, uma ameaça ao mundo. O tempo todo somos testemunhas de injustiças, manifestações de hipocrisia, falsidade, ofensa, situações de penúria. Porém, raramente isso nos deixa indignados ou afeta de modo significativo nossas emoções. Então, os profetas não estão apáticos em relação a qualquer detalhe que fuja daquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, eles caminham na santidade. E olha o ponto C aí, ó. A importância das pequenas coisas. A vida consiste em pequenos detalhes sociais. O que parece trivial para os outros é, na verdade, determinante nos relacionamentos sociais. Cícero dizia: os deuses ocupam-se apenas das grandes questões, não estão interessados em trivialidades. Contudo, para os profetas do Eu Sou, nada é tão digno de consideração quanto as dificuldades do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eles questionam a justiça dissimulada, Miqueias capítulo 2, versículo 1 ao 12. A conversão enganosa, Miqueias 6,12. Os valores distorcidos, Isaías 3, 1 ao 22. A sexualidade pervertida, Amós 2, 6 ao 8. E a religião falsa, Miqueias 2, 11 e 3, 11. Linguajar radiante e explosivo, olha o que ele fala. O linguajar é radiante e explosivo, firme e contingente, duro e compassivo, uma fusão de opostos. O profeta faz mais que traduzir a realidade numa chave poética. É um pregador cujo propósito não é se expressar ou purificar as emoções, e sim comunicar. As imagens que prega não devem brilhar, devem arder. Essas são as palavras dos profetas. O profeta lá, ele tem a aversão à arrogância. Ponto E. A sociedade antiga valorizava 3 coisas acima de tudo: sabedoria, riqueza e poder. Para os profetas que tinham experiência com a realidade divina, tal obsessão era ridícula e idólatra. E aí você vê o texto de Miqueias, capítulo 3, versículo 9 ao 12, Deus combatendo isso, né?
Ouvi agora isso, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo aquilo que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com mal. Os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte desta casa com uma elevação coberta de mato. Assim diz eu sou: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois eu sou o que sou, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, como me agrada dessas coisas, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24. Solidão e aflição. Olha lá a responsabilidade do profeta. Ao mesmo tempo que Deus o chama, Deus também gera nele uma total responsabilidade. E nessa responsabilidade é retratada em Ezequiel capítulo 33, versículos 6 e 7. Se o atalaia não tocar a trombeta ao perceber a espada vindo, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém, este terá sido ferido por causa da sua maldade, mas considerarei o atalaia culpado por aquela morte, porque ele não avisou, né? Então, ao mesmo tempo, os profetas eram responsáveis para falar aquilo que Deus determinava. Mesmo assim, na condição de plenipotenciários, de eu sou, eles são santos, constituem propriedade divina, e tocar neles expõe a pessoa à ira de Deus. Só a última oração. Ao mesmo tempo, temos em mente que esses patriotas intercediam pelo povo, como Moisés havia feito. Êxodo 32, quando Deus vai instruir o povo, Moisés vai ali e intercede, né? Isaías suplicou por Israel, capítulo 6, versículo 11, gemeu por Moabe, capítulo 15, versículo 5, e chorou amargamente por Jerusalém, capítulo 22, versículo 4. Repetidas vezes, eu sou, ordenou a Jeremias que parasse de orar pelo povo. Jeremias 7, 16, 11, 14, 14 e 11. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Jeremias 15, 1. Jonas foi acusado de não ter compaixão da Síria e de não ter buscado sua conversão, assim como haviam feito os profetas piedosos. Jesus chorou por Jerusalém, Mateus 23, 37 e 39. E a igreja uniu-se a Paulo em oração pela conversão do Israel étnico. Romanos 9, 1 ao 3. O remanescente que existirá até que todo Israel seja salvo. Então é isso aí, os profetas. Navi no Antigo Testamento, Hotse como vidente. Então você percebe aí vários pontos sobre os profetas. Eram pessoas normais, mas que de alguma forma foram tocados pela realidade divina. Eles viram essa realidade divina, foram tocadas por ela e ao mesmo tempo tocaram essa realidade divina. Eles entraram numa dimensão e viram a realidade de Deus. Essa realidade de Deus os consumiu a tal ponto que a vida deles se tornou a vida de Deus. Então o que eles faziam, o que eles comiam, o que eles vestiam, a forma que eles falavam, a maneira que eles se casavam, os filhos que eles tinham, tudo se tornava uma profecia para revelar o coração de Deus ao seu povo. Então muito do que nós conhecemos de Deus vem de homens como os profetas, que eram a boca humana de Deus na terra. Eles falavam mensagens das suas próprias vidas, da realidade que eles viviam, e essa realidade era trazida ou construída pelo próprio Deus para manifestar a sua presença, manifestar a sua glória, manifestar a sua vontade. Ao mesmo tempo que eles faziam isso, eles também interpretavam a história do que Deus estava fazendo e prediziam a história daquilo que Deus iria fazer. Essas predições eram relatos certos do que ocorreria 100, 200, 400, 500 anos depois, que não envolvia apenas círculos ou limitações sociais pequenas, mas envolviam reinados, nações que mexiam com a terra, e Deus estava trabalhando com essas nações.
Então os profetas bíblicos eram profetas que eram canais daquilo que Deus estava fazendo na terra. Em Jeremias fala sobre a responsabilidade desses profetas, que é o que nós acabamos de ler sobre a atalaia falado em Ezequiel. O texto de Jeremias fala que a terra se tornou má, ou a terra ficou má, ou ficou pior por causa dos profetas, porque eles em Israel se fecharam e começaram a profetizar aquilo que estava no coração deles e não abriram para aquilo que Deus desejava revelar na terra. Então havia a responsabilidade caindo sobre os ombros deles, e como Isaías fala, a mão de vocês está cheia de sangue. Então os profetas eram boca de Deus na terra, eram homens que foram tocados pelo Deus de Deus, e ao mesmo tempo eles tocaram essa esfera divina, né? Quando Isaías vê a glória de Deus, ele não está na terra vendo a realidade eterna, ele está na realidade eterna vendo que essa realidade está sendo manifestada em toda a terra, né? Esses são os profetas.